A vida nos prepara surpresas, e muitas delas são traiçoeiras, nos desmontam, nos desconstroem. Algumas nos derrubam de tal maneira que temos a sensação de que nunca mais seremos capazes de nos levantar. Pode ser um negócio mal feito, um fracasso pessoal, a perda de alguém que a gente ama profundamente ou o futuro com gosto de vazio. E esse é o momento do absoluto desespero, do jogar a toalha, do desistir, ou o momento de erguer os olhos cansados, de apoiar-se na força da fé, olhar para a frente, recobrar a coragem, a confiança e enxergar o amanhã. E este é o sentido da vida que a fé cristã oferece. Fé é a certeza de que não foram os pregos que seguraram Jesus à cruz, mas o seu amor pelo ser humano. O autor do livro aos Hebreus recomenda: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Fé, este é o tema do nosso programa de hoje. CPT é uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que está toda semana aí na sua tela trazendo mensagens de fé e de vida, entrevistas, bate-papo e música. Não saia daí, nós queremos ser uma boa companhia para você. Quando ouvimos a palavra fé, logo nos vem à mente conceitos como oração, batismo, igreja, pecado, Deus, salvação. Mas você sabia que a fé está presente no cotidiano da vida das pessoas, até mesmo daquelas pessoas que pensam que não têm fé? O conceito da palavra fé está relacionado com acreditar que algo que eu não compreendo, que eu não enxergo nesse momento, que eu não vejo, existe ou vai acontecer num futuro. Eu, por exemplo, aqui, esperando o ônibus nessa parada, é um exemplo de fé. Eu não estou enxergando o ônibus, não sei se ele vai vir, mas eu acredito que se eu esperar aqui um pouco, o ônibus vai aparecer. A fé, num sentido mais amplo, é aquela pessoa ou aquele objeto ou aquela divindade na qual nós depositamos plena confiança. E nós percebemos que isso é uma necessidade do ser humano desde o seu começo, desde o começo da humanidade. Nós temos os povos indígenas com seus deuses, temos a mitologia grega, e assim, ao longo da história, temos vários monumentos que atestam a necessidade que o ser humano tem em acreditar em alguma coisa. E este objeto da fé, onde nós depositamos a nossa fé, faz com que a nossa dúvida em relação àquilo que nós acreditamos desapareça. E nós nos sentimos seguros, apesar de não vermos naquilo que acreditamos. E quando alguém precisa passar por um procedimento cirúrgico, uma internação hospitalar, qual é a garantia que essa pessoa tem de que tudo vai dar certo? É aí que a fé começa a fazer sentido. A pessoa acredita que os remédios vão fazer efeito, que o médico vai agir corretamente, que ela vai ficar boa e vai voltar para casa. Na minha experiência dentro da assistência espiritual hospitalar, eu percebo que o paciente chega já com uma determinada expectativa. E a primeira é a equipe médica que vai cuidar dele, né? Então ele precisa e ele confia, de certa forma, na equipe médica que vai lhe dar o tratamento. Na verdade, toda pessoa, ela crê em alguma coisa. Ela chega crendo, ela tem a base, ela crê em alguma coisa e... No meu caso, que trabalho com pessoas em fase terminal e no estágio final de sua vida, ela manifesta angústias e manifesta um certo desespero e ela busca questionamentos.
Nessa hora, a necessidade espiritual, ela se destaca. Ela vai buscar algo que possa fortalecê-la. E nós percebemos que se essa pessoa levou uma vida cristã ativa, ela vai encontrar respostas para muitas dessas questões que ela traz com ela, tá? E se a pessoa levou uma vida cristã ativa, ela sabe que depois dessa vida ela tem a esperança do feliz reencontro com o Salvador Jesus. Tá? E quem não teve esse relacionamento com Deus pode, inclusive, crer que a enfermidade é um castigo de Deus. A fé que está presente no cotidiano das nossas vidas, que nos auxilia a nos organizarmos no dia a dia, como por exemplo, a fé no ônibus que vai chegar, a fé no tratamento médico, a fé nas coisas que vão acontecer no aqui e agora, elas são importantes e nos ajudam. Mas e nesse momento da morte? Nesse momento em que a vida acaba, em que as luzes se apagam? É nesse momento da morte que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ajuda. A Bíblia nos ensina que a fé em qualquer coisa aqui neste mundo é simplesmente fé. Mas a fé verdadeira, que faz diferença e que nos abre uma perspectiva de vida após a morte, é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O homem na cruz, ao lado de Jesus, foi um exemplo de alguém que viveu uma vida desregrada e poderíamos dizer sem fé. Mas no último instante, ao lado de Jesus, ele recebeu a salvação. A fé, no seu sentido mais restrito, ou talvez pudéssemos chamar de fé salvadora, é aquela onde nós conhecemos, mas muito mais do que isso, confiamos de que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, que dependemos da iniciativa e do amor de Deus em Cristo Jesus. E só esta fé em Jesus é que é a fé salvadora, aquela que de fato nos salva. E para isso, nós podemos confiar em Jesus e começar a confiar nele em qualquer tempo da nossa vida, em qualquer época. O exemplo pouco dado no programa, do malfeitor na cruz, que arrependeu-se na última hora. E ele recebeu o perdão de Jesus e foi salvo. Isso acontece na vida e pode acontecer na vida de qualquer pessoa, ainda hoje. Nós mesmos, ou nossos familiares, ou nossos amigos. Portanto, independente da sua idade, se você ainda não tem a Jesus como seu Salvador, creia nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não há salvação. A fé geralmente se manifesta mais nas horas de dificuldade. No ambiente hospitalar, por exemplo, onde as pessoas veem as suas vidas em perigo e percebem que a vida aqui na Terra é passageira, é que a fé aflora. Surgem as perguntas: o que acontece depois da morte? O que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Será que o céu existe? E como se faz para entrar nele? Para as pessoas que não têm fé salvadora em Cristo, momentos como esse se tornam tortuosos, pois a dúvida de não saberem o que as aguarda depois do cerrar das luzes é muito forte. Bom, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam que a boa ação é que dá a vida eterna, ou ela colabora para a vida eterna. E nós não cremos dessa forma. A boa ação é uma consequência daquilo que eu creio. Agora, encontramos muitas pessoas que nos questionam: poxa vida, será que eu fiz o suficiente para receber a salvação? O quanto isso contribuiu? Mas nós cremos que não é dessa forma. Nós cremos sim que a nossa vida ativa cristã, ela produz boas obras e isso é uma consequência da nossa fé.
Para essas pessoas que creem que a salvação é pela obra, nosso recado é simples. É a fé no Salvador Jesus que salva. É crer no Salvador Jesus, que Ele fez o suficiente. Isto basta. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A Bíblia é muito clara em dizer que só a fé em Jesus Cristo como Salvador traz a salvação. Um exemplo é o que está escrito na Bíblia em Romanos 1,17. O justo viverá por fé. Mas e as atitudes da pessoa? Elas não contribuem para a sua salvação? A fé salvadora é realizada totalmente por Deus, em mim, através do seu Espírito Santo. Basta que eu creia naquilo que Ele me diz. E eu passo a fazer boas obras a partir da fé. Porque a fé, diz a Bíblia, que não é morta. Ela gera boas obras. Ela me faz caminhar no sentido ou em direção ao próximo, para descobrir, ver e atender às suas necessidades. Não para ganhar alguma coisa do próximo ou de Deus, mas isso eu já ganhei, porque sou salvo pela fé em Cristo, é que eu vou em direção ao próximo e quero servi-lo. Portanto, a fé é uma dádiva de Deus e as boas obras que eu faço e realizo em favor do meu próximo são consequências necessárias que a fé produz na minha vida e na vida de todo aquele que crê. Talvez o nosso telespectador se pergunte: mas eu não creio em Jesus como meu Salvador. Acredito nele como um Jesus histórico, que alguém veio ao mundo, mas não o tenho como meu Salvador pessoal. Mas eu faço boas obras. Eu ajudo pessoas necessitadas, visito enfermos, ajudo pessoas em asilos, orfanatos, enfim, onde tem oportunidade, eu estou ajudando. Isso não significa nada? Isso significa muito em favor do próximo, perante a sociedade. É um gesto louvável e que devemos fazer. Porém, isto não me acrescenta e não realiza a minha salvação, não me garante a minha entrada no céu. A minha porta de entrada para o céu é através da fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E a partir do momento em que Ele entrou na minha vida, mesmo eu já posso ter feito muitas boas obras, mas elas não vão somar méritos para mim na eternidade. Os méritos são de Cristo. Porém, a fé não é isolada de boas ações, de boas obras. Ela necessariamente as produz. Portanto, se você faz boas obras, continue a fazê-las. Mas saiba que, antes delas, Jesus quer e precisa morar no seu coração. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é uma definição bíblica bem simples para a fé. E a fé é isso. Quando Deus diz que somos perdoados, fé é sacudir dos ombros a culpa. Quando Deus diz que somos valiosos para Ele, fé é acreditar nisso. Quando Deus diz que somos eternos, fé é enterrar todos os medos e lançar sobre Ele a ansiedade. O pastor Otto vai nos falar desse tema com a sua costumeira objetividade. Na tela. Fé. Uma palavrinha tão pequenininha, mas ao mesmo tempo tão cheia de significado. Uma coisa tão simples que é possível até para uma criancinha de colo, mas impossível para muitos sábios e orgulhosos. Jesus falou várias vezes a palavra fé. Algumas vezes ele acusava a pequena fé de seus discípulos, que tinham medo e não confiavam na mão generosa de Deus, que veste a flor do campo e que dá comida aos passarinhos. Outras vezes, ele elogiava a fé das pessoas. Quem não se lembra daquela mulher que durante muitos anos sofria de uma hemorragia incurável e que no meio da multidão tocou nas vestes de Jesus? Ela ficou curada ali na hora. E Jesus ainda lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus uma vez chegou até a dizer a seus discípulos que se a fé deles fosse de um tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente bem pequena, eles poderiam mover montanhas
de um lado para outro. Fé. Se dependesse de nós mesmos, nós jamais seríamos capazes de produzi-la em nossos corações. A fé é um dom de Deus, é um presente de suas mãos. Ele nos dá a fé para crermos em Jesus como nosso Salvador e, crendo nele, termos a vida eterna. Não sou eu que crio fé em mim de uma hora para outra, onde eu quero, quando eu quero, mas Deus Espírito Santo, que já lá no meu batismo colocou essa fé em mim, no meu coração, e a mantém até hoje, durante toda a minha vida. Essa fé é mantida pela própria pregação da palavra de Cristo, pelo próprio Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Quando alguém me fala sobre o amor de Deus, que não poupou seu único filho em meu lugar, quando eu aprendo sobre a vontade de Deus para a minha vida, quando leio a Bíblia, quando participo da Santa Ceia e dos cultos, a minha fé é aumentada, ela é fortalecida, ela é mantida pelo poder do Espírito Santo. No fim das contas, não sou eu que sinto a minha fé mais forte hoje ou mais fraca amanhã, mas a minha fé repousa em Cristo, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mesmo quando minha fé está bem fraquinha e eu preciso ouvir a voz do meu Salvador. Essa nossa fé em Jesus nos garante perdão de pecados, nos promete a vida eterna. Isso tudo nós até já temos, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Para encerrar o programa de hoje, Jean Regina traz, em roupagem moderna, um tradicional hino luterano que nos devolve a bucólica, campestre e doce imagem do bom pastor que cuida com zelo e carinho das suas ovelhas. Deus, o bom pastor, o guarde e cuide em seu amor. Até o próximo programa. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei